Fui de Caminhos da Terra, Viagem e Turismo, ele fazia freela pra gente, porque o que acontece no Brasil, você tem algumas regiões que você não tem editora, você tem freelas que acabam representando e fazendo o trabalho. Ele e eu acho que tinha mais uma pessoa que falava pra gente, acabava concentrando o Espírito Santo, ele é de Vitória. E quando eu vi o trabalho, porque eu não é da editora Origem, é autopublicado, quando eu vi, eu falei, ué, mas esse não é o Tadeu que eu conheço, o fotojornalista de hard news, de coisas assim. Aí a primeira pergunta, Tadeu, como surgiu esse trabalho, como surgiu, por que Cidades Invisíveis? Já dá para indicar pelas fotos que você vê, mas conta um pouco. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? Hoje está um pouquinho mais quente, mas agradeço. Tem o Rui aqui, que é de Vitória, ali, enfim, Orestes, Gabriel, os amigos, enfim. O nosso menino aqui, eu fui descobrir que um colega meu de sala de aula é professor dele na faculdade aqui, pessoa que eu não vejo, mas enfim. Eu sempre que tinha que fazer os freelas, eu sempre fazia a fotografia que me interessava. Naquela época, Vitória, como hoje, ainda não tem muitos voos para São Paulo. A gente tinha que mandar o rolinho de filme. Eu tinha que separar meu rolinho de filme, então tinha que levar 2 câmeras e tudo isso. Mas eu sempre tinha determinadas imagens na minha cabeça. Nessa época que ele está falando, dos anos 90, enfim, comecei a fotografar profissionalmente nos anos 90, mas eu comecei a estudar fotografia em 86, fiquei um tempo fora do Brasil, Alemanha, enfim. Mas o tipo de fotografia que eu estudei no primeiro momento, principalmente fora do Brasil, era muito uma fotografia ligada a viver o cotidiano, a sentir as pessoas e tal. Depois aqui a gente descobre que não era bem assim, esse romantismo todo. As pessoas ligavam, você tinha que resolver, prestar serviço para o jornal, mas eu nunca abri mão dessa fotografia. E aí eu sempre fui colecionando essas imagens. Bom, e o que acontece? Nesse meio tempo a gente vai juntando imagens. Eu fiz algumas exposições preto e branco fora do Brasil, participei de outras amostras, outros lançamentos de livros. E aí nós resolvemos, eu, o Gabriel, o Orestes, o pessoal que tinha que estar junto lá em Vitória, a entrar no edital. E o título Cidade Invisível, bom, eu tenho um amigo escritor, o Adilson de Lassa, é um escritor bem conhecido no Espírito Santo, que também é pesquisador, enfim. Eu falo até que ele é irresponsável, porque quando eu tinha 14 anos de idade, ele me deu um livro do Pablo Neruda para ler, né? E aquilo entrou assim de viagem na cabeça, enfim. E o Adilson de Lassa no Espírito Santo nós também tivemos uma guerra do contestado. Houve uma tentativa de se criar um estado independente entre o Espírito Santo, a Bahia e Minas Gerais. E esse personagem teve 200 homens armados, isso no final dos anos 50. Bom, e eu faço um levantamento dessa história com a Adilson de Lassa há muitos anos. E 2000 alguma coisinha, mostrando algumas fotos no computador para ele, que eu estava juntando, separando, não sabia o que fazer. Falou, Tadeu, isso me lembra Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, você precisa ler esse livro. Falei, já li na faculdade. Ele falou, então lê de novo. Como ele é mais velho do que eu e eu posso considerar assim o mestre que te indicou, fui ler de novo e começar a entrar naquela viagem surrealista. Nesse meio tempo surge um outro amigo que é professor da universidade na área de filosofia, que topou a ideia da gente elaborar o edital. Bom, essas fotos aqui na exposição foram 128 fotos. Aqui é um fragmento. O objetivo, claro, é sempre fazer um livro, mas se você não tem o dinheiro para fazer o livro, você vai fazendo com aquilo que tem. E aí foi um jeito. O Éder, lá de São Paulo, da editora Alter, o Éder Ribeiro, eu já estudo narrativa com ele há quase 2 anos e ele... Não, Tadeu, você tem que materializar essa exposição, você tem que materializar. Eu falei, cara, dinheiro, tive que botar dinheiro para fazer a exposição, mas enfim, né? Seguindo os conselhos, a gente foi lá e fiz o zine. Bom, e o zine, claro, não dava para colocar todas as fotos, e aí teve que fazer uma outra edição, para combinar, mas enfim.
O nome Cidades Invisíveis foi o nome que ficou, fazia como pano de fundo a obra do Ítalo Calvino, e a obra do Ítalo Calvino é um diálogo do Marco Polo com o Gengis Khan, né? E aí o Marco Polo tem aqueles delírios, o Gengis Khan também, e vai criando aquela cidade surrealista. E aí ficou a parede com algumas frases do livro, onde que mexiam com a percepção das pessoas e criando uma tensão entre a literatura e a fotografia. Sendo que as cidades não tinham identificação, porque era para cada um imaginar a cidade que está dentro de si. Qual é a sua cidade? Como você enxerga a cidade? E isso foi até um combinado com o curador, porque eu não podia identificar as cidades. E aí as pessoas queriam saber, o inventaria. O Ítalo Calvino usa 55 nomes de mulheres na obra dele. E aí eu dava um nome de mulher, e aí as pessoas ficavam zangadas. Mas a cidade não existe. Eu falei, claro que não existe. A cidade, isso aí que também está aí, não existe mais. Como não existe essa fotografia? Eu falei, olha, eu fiz essa fotografia desse local em 1990. Eu não sei se esse local existe ainda, como é, e a fotografia é passada. Então, aí pronto, isso foi interessante. Teve uma foto, um local que eu fiz em Sófia, na Bulgária, que durante a exposição eu estava assim sentado, num horário assim improvável, que alguém aparecer no centro de Vitória para visitar a exposição, e era uma família, uma senhora com as filhas passeando, e ela olha assim uma imagem, eu tô quieto, sentado, ela fala, nossa, isso é Nova York. Eu tô quieto. Aí ela pergunta assim, o senhor que é o autor dessas fotos? Eu falei, sou eu, tá, obrigado, tá aqui na exposição. Falou, pois é, eu conheço esse local aí em Nova York e tal, tudo isso. Aí eu tive que dizer, mas então, não é Nova York? Como não é Nova York? Isso. Falei, não, olha só, olha ali, tem uma plaquinha bem pequenininha. Banco da Bulgária, né? Eu tô na Bulgária, tem Johnny Walker, tem tudo. Então, assim, a provocação, eu falei, bom, a exposição tá dando certo, a provocação é essa, é fazer com que as pessoas, cada um imagine a sua cidade e entre dentro do seu tempo de cada cidade, né? E aí foi bem legal, porque teve várias atividades, várias pessoas, várias escolas visitaram, e foi bem interessante que levantou essa questão da cidade. Qual é a sua cidade? E as fotos também não tiveram uma ordem cronológica, então elas foram se misturando de acordo com o tema e com as frases que foram jogadas. E ficou uma exposição aberta, que também é uma exposição que pode se modificar de acordo com cada espaço. E essa foto principal aqui, a foto da capa, que tem ela aqui dentro, essa foto que é uma foto que eu fiz em 2011, 2012, fiz em analógico, tem muitas fotos analógico. Foi uma coisa interessante, porque para quem é acostumado com o mundo analógico, mesmo com o computador, o mundo digital, a cabeça fica meio complicada. Eu trabalhei em laboratório preto e branco muito tempo. Então, um rapaz que trata as fotos lá no escritório, o Vitor, eu falei, Vitor, não dá certo para mim essa coisa de computador, eu preciso imprimir. Só que aí eu comecei a imprimir pequenas cópias em Fine Art para me entender como é que ia para a exposição. Só que quando eu ficava olhando uma do lado da outra, em vários papéis, nunca era aquilo. Aí chegou o ponto de ter umas 4 fotos. Claro, você está acostumado com um laboratório analógico. Bom, e essa foto aqui, que na realidade não foi uma foto que eu pensei em fazer, claro, mas não desse jeito. Eu estava usando uma Contact G2, recém-comprado, usado, e eu não observei que o pino dela de não rodar o filme não estava rodando. E eu fotografei, quando revelou eu fui ver o erro. Só um adendo, gente. Para o universo digital, exatamente, é como se fosse uma dupla exposição. O filme não roda, que a gente está falando aqui de uma coisa que já não existe mais. Ele vai rodando, e quantos fotogramas... Não sei, não consegui descobrir até hoje. Nós achamos que são umas 3, mas talvez seja mais. É uma parte de estudo, porque nós fizemos uma cópia muito grande e a gente fica estudando quais camadas. E aí o que aconteceu? Eu, até então, um erro, estava zangado, mas acabei fazendo uma cópia pequena. Quando o curador viu, ele falou, essa aqui vai ser a foto que vai abrir a exposição, que tem todo o espírito da obra, do Calvino, da coisa surrealista. Eu falei, rapaz, mas isso é um erro, essa foto foi errada. Não, o erro já ficou certo. Eu falei, bom, a fotografia dá direito ao erro, né? Eu vejo que é uma das poucas profissões que a gente tem direito ao erro, né? Você tem direito a errar e fazer tudo, a forma como você contextualiza o seu ponto de vista. Então essa foto aqui ficou sendo a foto principal, e aí tem muito a ver com uma pessoa, o tempo, o relógio, os fantasmas.
o sonho de cada um, de cada pessoa. E a casa onde foi feita a exposição era uma casa que pertenceu a um barão em Vitória. Um prédio interessante, que está assim no centro, né? Mas é um prédio legal, uma casa grande, talvez um pouco maior até do que essa aí onde está a livraria. Do André Cipriano lá na cadeia. Teve uma exposição do André lá, do André Cipriano, há muitos anos atrás. Bom, e as pessoas, ela começava com essa foto do pescador jogando a rede, que é o homem abraçando a cidade, a sua urbanidade. Depois entrando em seções que só tinham nuvens, em outra parte que só tinha sombra, depois os sonhos, a religiosidade, tudo isso foi se misturando. Lembra de falar das frases também? Então, eu coloquei aqui que as frases, elas foram colocadas, eu ia trazer o livro do Ítalo Calvino, acabei esquecendo, porque eu tenho as frases todas rabiscadas e não lembro delas de cabeça. Agora, o Ítalo Calvino, eu não sou um especialista em Ítalo Calvino, depois disso que ele já escreveu também sobre fotografia. Sim. Ele tem um texto dele sobre Eu acho que no próprio Cidades Invisíveis é um texto de um cara que... Os contos dele. Tem umas coisas que remetem à Não fotografia. é fotógrafo e todo mundo fotografa. E ele tem um texto que ele fala exatamente do cara que comprou a câmera fotográfica e queria conquistar uma namorada, um texto muito legal de ler, e trata bem daquela fotografia do final dos anos 50, enfim. E aí, criando essa tensão entre literatura e fotografia, algumas pessoas sempre não conseguem entender a subjetividade das coisas. Nós vivemos numa sociedade do imediatismo, né? Todo mundo quer saber o que é aquilo, para que serve aquilo. E o objetivo da exposição e do Zine era justamente se dê o direito de viajar, se dê o direito de imaginar. Você tem esse direito de imaginar, de criar, isso está no ser humano. Você não precisa saber qual a utilidade disso ou daquilo, mas dê um prazer. Para, olha, respire. E essa era a proposta da exposição. E foi interessante que teve algumas visitas de escolas e teve meninos adolescentes que, sinceridade, fizeram perguntas muito bem elaboradas ali na área educacional. Foi bem interessante. E aí tem uma mistura. Essas fotos nem todas foram feitas originalmente em preto e branco, foram transformadas. E também eu acho que também não dá pra gente ter também esse purismo. Filme Preto e branco. Então no analógico era preto e branco. Preto e branco, Mas o que acontece, gente? Eu também acho que a gente não precisa ter tanto assim esses evangelhos na nossa cabeça. Hoje a tecnologia não tem pecado nenhum, a gente tem que fugir desse purismo. E quando eu fiz essas fotos, claro, eu acredito que todo fotógrafo faz foto pensando em colocar na parede, num jornal, no livro. Bom, jornal praticamente acabou, né? Mas, e revista também, né? Infelizmente. Apesar do Instagram tá aí, eu acho que o Instagram, eu tenho certas broncas com o Instagram, eu acho que estraga a foto. E, enfim, então elas foram feitas em tempos diferentes, momentos diferentes. Muitas dessas fotos foram experiências. Eu simplesmente saí de casa com a câmera, como você está aqui agora, e vou fazer foto. Até que um dia, depois de um processo longo de decantação, você começa a falar, bom, isso aqui precisa virar alguma coisa. E aí essa coisa de ficar mexendo em arquivo, revirando em arquivo. A exposição ficou atrasada quase 4 anos, porque teve uma pandemia, teve reforma na Casa Porto, enfim, chuva, telhado, enfim, tudo isso. Mas é isso, aí eu, com o Éder, com influência do Éder Ribeiro, eu me enchi de razão e falei, então tá, vamos fazer o Zine e tal. O Éder já falou que eu tenho que mesmo assim continuar pensando no livro, eu continuo estudando com ele e estudando essa questão da narrativa, porque eu também venho de uma época da fotografia que a gente era muito pautado. Então, essa parte da narrativa que os jovens estudam mais, uma palavrinha que está aí na moda, é uma coisa meio difícil, encaixando, combinando, parando, enfim. Mas é uma experiência. Eu já publiquei outros livros institucionais, já fizemos outros livros sobre o estado do Espírito Santo, enfim, uma série de coisas. Mas confesso para vocês que sempre dá um frio na barriga quando você vai na gráfica, ver as coisas. Bom, você deve viver isso sempre, né? Todo livro você deve ter um friozinho na barriga, como é que vai ficar na gráfica, como é que não vai. Mas enfim, eu acho que faz parte do processo, é gostoso. E se alguém quiser perguntar alguma coisa... Fala Ah, certo. Olha só, o Zine, se vocês observarem... Peraí.
vocês podem ver que ele tem essas dobras. Elas foram pensadas porque você pode combinar a sequência das fotos de acordo com a sua imaginação. Você pode ler as imagens à sua maneira. Então você pode combinar ou descombinar e dobrar, ó, uma com a outra e juntar. Então isso também foi pensado dessa maneira, a questão da pessoa entrar dentro da cidade e se dar o direito de enxergar a cidade sob uma outra forma. E também tem muito a ver com essa metamorfose da cidade. Até mesmo aqui em Tiradentes, toda hora está mudando, toda hora está derrubando coisas, construindo, mexendo, enfim. E as pessoas pensam que está tudo sempre igual, e eu parto do princípio que não, nada é permanente, está tudo em constante transformação. Então, muito desse trabalho é voltado para isso, para mexer, ó, tá tudo em movimento. Eu acredito nisso, que tudo está num constante movimento, até mesmo a fotografia. E é isso, gente. Eu não quero me alongar muito. Aonde ele está sendo vendido? Ah, pois é. Aqui no... Vamos ter um lançamento hoje, às 18 horas. Hoje. E isso, tem 18. alguns exemplares aqui com nossos amigos da Lovely. Tem alguns exemplares lá. E tem também com o Gabriel Coretti. No perfil, a gente tem uma galeria de fotografia em Vitória que chama Mosaico Fotogaleria. E no nosso perfil também. Também tá lá, fazendo contato, tudo. Inclusive a gente vai postar de novo, para quem quiser entrar lá, um link que tem todos os Ah, vídeos sim, sobre a exposição. tem todo o os material, bate-papos. Eu fiz tudo. 7 bate-papos ao vivo durante a exposição, com o Ricardo Luiz Silva lá de São Paulo, sim. que tem um trabalho super bacana de rua, de caminhada, e outros também muito legais. Então, Eu não gosto muito quando coloco o rótulo, fotojornalismo, fotografia de rua. Eu falo sempre, eu faço fotografia. Sou fotógrafo. Sim. Eu antes falei, não tem rótulo. Hoje está cada vez mais. Essa segmentação me deixa um pouco perturbado. Falo, não, o que você gosta? Gosto de fotografar o quê? Tudo. Me chamou a atenção, eu fotografo, sei lá. E, enfim. É isso, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, obrigado.